Bom dia a todos. É um prazer dirigir-me a Moçambique, esse grande país e promissor país do Índico. Eu sou o presidente do Instituto dos Atuários Portugueses e nós teremos o maior prazer em cooperar convosco. O que é um atuário? É o técnico que avalia os impactos atuais de riscos futuros e contingentes. Naturalmente, não usamos bola de cristal, usamos sim técnicas matemáticas e estatísticas e financeiras para determinar esse impacto. Sempre que existem responsabilidades diferidas no tempo, nos planos de pensões, nos planos de saúde pós-reforma, nas seguradoras, na segurança social, em bancos, os atuários devem exercer os seus conhecimentos. Quando há uma responsabilidade que se vence no futuro, é necessário começar a pôr de lado os recursos agora e durante o tempo para financiar essas responsabilidades quando elas ocorrerem. As tarefas mais importantes dos atuários estão relacionadas com a solvência das instituições para as quais trabalham. Ora bem, voltando atrás, há uma responsabilidade no futuro, há necessidade de a ir financiando. Quem determina o valor dessa responsabilidade? O atuário. Quem determina o valor que deve ir sendo posto de lado para financiar essa responsabilidade quando ela ocorrer? O atuário. Ora bem, e essas responsabilidades vão sendo calculadas. E as seguradoras e outras instituições têm que ser solventes. Ou seja, têm que ter provisões necessárias para fazer face a essas responsabilidades. Portanto, o atuário, a tarefa mais importante dos atuários estão relacionadas com a solvência das instituições. Outra maneira de dizer isto, as instituições têm que ser capazes de responder às suas responsabilidades, de honrar as suas responsabilidades. Portanto, o atuário faz a avaliação dos riscos económicos, financeiros e demográficos. Isso traduz-se no desenvolvimento e uso de modelos probabilísticos, estatísticos, financeiros, estocásticos, como base para a tomada de decisões financeiras. Decisões financeiras fundamentadas. É o atuário que determina os prémios de seguros, as contribuições para o financiamento de planos de pensões, as provisões para garantias, o cálculo do valor atual de responsabilidades futuras, na segurança social, nas seguradoras, nas associações mutualistas, nos planos de pensões, em toda a espécie de instituições financeiras. E deve emitir também opinião sobre duas coisas fundamentais: a adequação da política de investimentos às responsabilidades e sua distribuição no tempo. A política de investimentos deve adaptar-se às responsabilidades. Portanto, o atuário determina as responsabilidades e deve emitir opinião sobre a adequação da política de investimentos. Por exemplo, se temos um plano de pensões cujas responsabilidades se vencem a muito curto prazo, não é razoável pensar que os seus investimentos devem estar em obrigações de longo prazo ou em ações. Reciprocamente, como de resto é normal, os fundos de pensões têm responsabilidades a longo prazo, então é natural que os seus investimentos sejam em obrigações a longo prazo e em ações, e não faz sentido que estejam concentrados em liquidez. Isto deve ser explicado ao gestor de investimentos e é o atuário que tem que fazer isso. Também o atuário tem que emitir opinião acerca do nível de fundiamento dos planos de pensões e do capital próprio das seguradoras.
ou seja, da capacidade que a instituição tem de responder às suas promessas, às promessas que foram feitas e às suas necessidades. É nas seguradoras o atuário quem determina o preço correto dos seguros, mesmo quando não é esse o preço praticado, e quem calcula as provisões. Pode acontecer que o atuário diga o preço é X, mas por razões de natureza comercial, a seguradora decida 50% de X. Mas o atuário não tem que concordar com os 50% de X. O atuário tem que dizer qual é o preço adequado. Depois, a política comercial, o responsável comercial da empresa, decide o preço. Mas é um problema dele. Nos planos de pensões, é o atuário que determina as contribuições necessárias e quem calcula as responsabilidades. Ou seja, quem tem por missão assegurar que as promessas que são feitas vão ser cumpridas no futuro, é uma responsabilidade que cabe ao atuário. Ou seja, o atuário é, para além de um empregado ou de um técnico contratado por uma determinada instituição, exerce uma função de serviço público inestimável. Também nos bancos deveriam ser atuários a avaliar alguns dos riscos em que os bancos incorrem, implícitos em alguns produtos. E a história recente nas instituições financeiras, nos Estados Unidos e na Europa, mostra que os atuários devem ter um papel central na salvaguarda dos direitos dos clientes e dos acionistas. O atuário é, portanto, um perito prudente que ajuda a que as promessas sejam cumpridas, confere segurança aos acionistas e aos clientes das instituições para as quais trabalha. Também exercem outras funções, antecipam o impacto financeiro potencial de catástrofes naturais, algumas das quais também têm ocorrido em Moçambique, como terremotos e inundações, a fim de estabelecer um montante a reservar para as indenizações. Os riscos raros, como inundações, não ocorrem todos os anos, ou como terremotos, ou como tufões e outros fenómenos da natureza, originam grandes prejuízos, mas apenas episódicos. Bom, todos os anos deveria ser feita uma provisão para vir a pagar esses riscos. Os atuários também podem analisar programas de investimento associados aos produtos do mercado financeiro, como, por exemplo, produtos estruturados. Os produtos estruturados têm um grande desenvolvimento na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa, envolvem riscos e esses riscos têm que ser avaliados. Fazemos consultorias, nomeadamente em fusões e aquisições de empresas, quando há responsabilidades da empresa adquirida ou das empresas fundidas, é necessário avaliá-las. E é cada vez mais usual os atuários desempenharem funções na área dos investimentos, nomeadamente na modelização e na avaliação de produtos financeiros estruturados. Se quisesse resumir a função do atuário, eu diria que é o melhor amigo dos acionistas, das seguradoras, dos fundos de pensões, dos bancos, em suma, das instituições para as quais trabalham, das administrações quando elas são prudentes e principalmente dos seus clientes. Ao avaliarem a solvência das seguradoras e dos planos de benefício definido, dos planos de pensões de benefício definido, eles dão preciosas indicações sobre o cumprimento das promessas a cumprir no futuro. A defesa do interesse público, dos clientes e dos acionistas deve estar sempre presente na nossa ação. Por tudo isto, a profissão de atuário é muito estimulante e muito exigente. É exigente do ponto de vista técnico.
E a universidade, a vossa universidade, está a preparar-vos para esse efeito. Mas é também muito exigente do ponto de vista ético e deontológico. Tão importante como a sua competência técnica são a verticalidade e deontologia. Porque todas são igualmente indispensáveis à saúde financeira das instituições em que os atuários trabalham. Não menosprezem a verticalidade e aqueles que vão agora iniciar a sua vida profissional, permitam-me que tenho muitos anos de exercício de atividade, que vos diga, se querem ser respeitados, façam-se respeitar. Dizer não hoje pode não ser fácil, mas é melhor do que ter que dizer não amanhã em circunstâncias muito mais difíceis. As más notícias devem ser dadas logo, quanto antes. Se uma instituição não tem o capital suficiente, isso deve ser dito logo, para que as administrações e os acionistas se preparem para o efeito. E é melhor dizer nessa altura do que ser confrontado com essa situação mais tarde, quando a empresa não tiver condições para satisfazer os seus compromissos. A profissão de atuário, pela base técnica que confere, é também uma porta de entrada para outras atividades conexas, como a gestão das seguradoras e dos fundos de pensões, e para as áreas de risco dos bancos. Muitos dos gestores de seguradoras, fundos de pensões, têm preparação atuarial. São ou foram atuários. Nós, atuários, temos um papel central a desempenhar em muitas áreas da atividade financeira. Bom, que tipo de pessoas é que são atraídas para a nossa profissão? Têm que ter formação matemática e financeira. Os atuários têm interesse em resolver problemas e têm interesse em aprender. Gostam de desafios intelectuais e de aplicar a sua capacidade analítica. Em geral, os atuários são pessoas com mais capacidade analítica do que de síntese. A capacidade de análise faz parte do nosso ADN, digamos assim. Gostamos de assumir responsabilidades e temos que as assumir. E normalmente apreciamos o trabalho em equipa. Trabalhar em equipa é muito estimulante. O Instituto dos Atuários Portugueses é a organização que congrega os atuários portugueses e a que tenho a honra de presidir. Temos também membros extraordinários e membros correspondentes. E esses membros podem participar em atividades do IAP e receber informação. Temos perto de 300 membros, na sua maioria são trabalhadores por conta do outrem, nas seguradoras, nos fundos de pensões, nos bancos. O Instituto foi criado em 1945 como uma associação científica destinada a promover o desenvolvimento de estudos atuariais e estatísticos em Portugal. Essa sua vocação permanece intacta. São objetivos do IAP o progresso da técnica e da matemática dos seguros, a realização de reuniões dos seus associados para a discussão de assuntos científicos de natureza atuarial, que é uma atividade que nós realizamos com bastante frequência, organização de formação e o estabelecimento de relações culturais entre atuários portugueses e estrangeiros. Portanto, esta minha apresentação está estritamente dentro da missão do IAP e é com muito gosto que eu a faço. O IAP é membro de duas importantes organizações internacionais. O Grupo Consultativo, que é a Associação Atuarial Europeia, e a International Actuarial Association, que é a Associação Atuarial Mundial. E isto é importante porque a Associação Atuarial Internacional tem bolsas de estudo para atuários, tem bolsas
que permitem, por exemplo, a participação em reuniões, e há 2 reuniões por ano do Instituto Atuarial Internacional, e é, portanto, uma oportunidade para os atuários de Moçambique poderem participar nessas reuniões, que têm muitos aspectos muito interessantes. A profissão de atuário nos Estados Unidos foi considerada a melhor, baseada em salários, oportunidades de viagem, agora estávamos a falar de uma, a situação profissional e o horizonte de futuro. Os atuários, na profissão atuarial, há um horizonte largo de futuro e isso é muito relevante. Portanto, se pensa que tem capacidade de análise e de síntese, gosto pela investigação e pela resolução de problemas, uma personalidade criativa e perseverante, capacidade de organização, sentido de responsabilidade, capacidade de trabalho concentrado, seja bem-vindo à profissão de atuário. Em relação à Universidade do Zambeze e a Moçambique, o IAP está pronto a ajudar-vos a criar a vossa própria organização e a apoiar o seu desenvolvimento. Podemos fornecer apoio técnico e dar-vos acesso à Associação Atuarial Internacional, como vos disse. Lá há bolsas que permitem a participação nas reuniões e colegas nossos que eu conheço pessoalmente e que vos podem apoiar. Por favor, não hesitem em contactar-nos na nossa sede e, sobretudo, por e-mail e através do site. Temos aqui o e-mail do IAP, tem também o meu e-mail pessoal e o site. O site do IAP tem bastante informação e está constantemente a ser atualizado, pelo que não basta uma visita. Habituem-se a visitá-lo e a contactar-nos. Muito obrigado pela vossa atenção e espero vir a encontrar-vos pessoalmente em breve. Muito obrigado. Já está.